Opa, galerinha! Aqui é a Minsai e tô aqui pra falar sobre Zoom 100. É literalmente uma lista de 100 coisas pra fazer antes de virar um morto-vivo ou pra fazer um apocalipse zumbi. É basicamente nesse sentido. Sabe, não é 100% isso, mas é basicamente nesse sentido. Bora lá? Esse anime conta a história de um rapaz exausto de tanto trabalhar e que se vê diante de um apocalipse zumbi e decide curtir a vida antes de virar um morto-vivo. É meio que o início, é o enredo do anime. Eu achei bem interessante até porque normalmente tem final feliz, sabe? Ah, tô feliz. Ah, acontece um apocalipse zumbi. Ai, agora eu tô triste, desesperado, meu Deus, o que vai acontecer? E, pô, bora salvar o mundo, bora encontrar a cura. E é isso, sabe? É o clássico, mas não, é só a história de um garoto que tá curtindo, um garoto que tá exausto de trabalhar. E agora chegou o apocalipse zumbi, ele literalmente vai curtir o apocalipse zumbi até ele virar um morto-vivo, né? Que literalmente tá no título do negócio, Zoom 100, lista de 100 coisas pra fazer antes de virar um morto-vivo, então não é possível que vai ter um final feliz. Eu não admito isso, sabe? Vai ser extremamente desagradável se tiver um final feliz, mas bora lá. E começando o primeiro episódio, a gente é apresentado ao nosso protagonista que se chama Akira, que acabou de concluir a faculdade e logo após ele entrou em emprego numa produtora dos sonhos, tá? Dos sonhos. Ele era praticamente aquele jovem todo eletrizado, todo cheio de aspirações, de esperanças, sabe? Ele sonha, ele é todo colorido. Nesse emprego, ele literalmente se esbarra com a Saori. A Saori é literalmente a chonadinha do prota, a menina que ele literalmente se esbarrou. Trocou emocionantes, ai meu Deus, desculpe, emocionantes olhadas visuais de 3 segundos. E isso, meus queridos, foi o suficiente para ele ficar apaixonado. Quem nunca? Quem nunca? Ele ficou extremamente apaixonado. Aquele apaixonado do tipo, eu vou casar com essa mulher. Depois disso, ele literalmente vai para um jantar, que é um lugar bem próximo da empresa. E aí o povo literalmente se aproveita disso para conhecer mais o Prota. E das informações que a gente já tem dele, a gente tem a informação que ele jogava rugby. E que por isso que ele é bastante atlético naturalmente. Porém, contudo todavia, entretanto, essa habilidade de rugby não vai servir pra nada. Porque ele literalmente só vai ficar sentado em uma cadeira de escritório pra frente no PC. E o exercício mais drástico, mais, sabe, acirrado que ele vai fazer nessa vida, literalmente vai ser do trabalho para casa, da casa do trabalho. Isso ele faz 4 vezes no mês, sabe? E olhe lá. E ele literalmente estava feliz e estava se despedindo da galera depois que o jantar terminou. Todo mundo estava satisfeito, encheram os buchos, estava todo mundo, sabe? Bem tranquilo. Aí o Prota tava lá na dele e bem pleno ele falou: Nossa, muito obrigada, gente, foi muito bom. Amanhã a gente se vê. E nisso que ele falou, amanhã a gente se vê, todo mundo levantou simultaneamente e falou, agora já tá na hora da gente voltar. E o Prota ficou tipo, voltar pra onde? A gente vai pra casa, né? E nessa, os crachás, eu não sei falar essa palavra. Os crachás, literalmente, eles colocaram todos os crachás no pescoço. Todos os crachazinhos caíram simultaneamente. E aí que a ficha caiu. E eles tiveram que literalmente sair do jantar
do restaurantezinho lá japonês e voltar pra empresa pra trabalhar. Vai. Literalmente. Literalmente. Ele teve o primeiro dia na empresa, teve o jantar de comemoração, ele voltou para a empresa, virou a noite, passou o segundo dia ainda chocado, tipo, do jeito que isso tá indo, eu não vou poder voltar pro trabalho hoje. Ele ainda tava na esperança de voltar pra casa, tá ligado? A ficha dele ainda não caiu e estava sendo escravizado pela empresa. A Lei Áurea ainda não bateu na porta da empresa, pelo visto. E só na noite do quarto dia ele voltou para casa para dormir tarde. Ele foi dormir tarde para acordar cedo, porque ele vai ter que trabalhar no dia seguinte novamente. Se é que é no dia seguinte, né? Se ele não foi dormir meia-noite para voltar no mesmo dia para ir para a empresa. Meu Deus. É muito engraçado, vai, porque no início ele é tão feliz. E o brilho dele, literalmente o brilho, as cores do anime vão diminuindo. A depender do grau de depressão que o prota tem, a depender do grau dele, vai aumentando, as cores vão ficando mais pretas. Aí quando ele tá feliz, as cores vai recuperando as cores, sabe? Aquele efeito da cor que tem. Eu não sei qual que é o nome. Ah, não sabe aquele efeito do quando você vai tirar uma foto e tá cinza e tá colorido? Então é literalmente isso. Eu achei da hora, eu achei da hora esse detalhe. Mas você já acha mesmo que isso vai ser o suficiente para derrubar o nosso Akira? Não. O nosso Akira, ele não vai se deixar se abater por tão pouco. Que isso. A empresa é puxada, mas porém tem pontos positivos. Ele foi atrás desses pontos positivos. Tem férias remuneradas, tem dias de folga, eles podem folgar no dia do aniversário, apesar de ninguém nunca ter feito isso por não ter tempo. Os colegas se incentivam uns aos outros. Uma conversa bem saudável, sabe? Tem pessoas gentis que pagam jantar. E humildes também, tá? Porque o cara afirmou, eu vou pagar seu jantar porque eu só ganho um pouquinho a mais de você. Não sou rico, não sou nem rico nem nada, mas vou pagar seu jantar. Isso pra mim tem gostinho de chantagem, porque amanhã parece que dá a entender que quem vai pagar o jantar vai ser o prota, sabe? Dá a entender isso. E o cara, ele ganha, o cara que falou isso no caso, ele ganha 210 mil ienes. 210 mil ienes. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro, mas parando pra pensar, eles moram no trabalho, eles não vão pra casa praticamente. Eles não devem gastar com muita coisa por não querer, mas sim por não ter tempo, então realmente é muito dinheiro. Sabe? Bem saudável, bem saudável. E isso tudo foi no primeiro ano. Se passou o primeiro ano e entrou pro segundo. No início do segundo ano, literalmente, a única luz que ele tinha naquela empresa era a Saori. A Saori, ela era o motivo principal dele sair da casa dele e ir para o trabalho, só para poder encontrar ela e se esbarrar com ela e trocar conversas ocasionais. Eu falo isso porque se passou um ano e ele ainda é colega dela, ele não pegou o zap, não pegou nada, os únicos momentos que eles conversam é quando se esbarra. E nessa que ele se esbarrou com ela, dentro dessas conversas ocasionais, o chefe chamou ela. E nessa que o chefe chamou ela, o Akira descobriu que a Saori é a queridinha do chefe. E é queridinha de uma forma que eu gostaria de não ter entendido. Eu gostaria muito de não ter escutado. Eu gostaria muito de não ter visto.
Eu queria os meus segundos de volta. Eu não gostei. Foi desagradável. Eu tô nervosa, não sei como explicar isso, sabe? O chefe literalmente prensou ela na porta. Só que a porta fechada tava do outro lado, sabe? E começaram, sabe? Começaram a fazer snook. O Prota ficou ouvindo tudo isso. Se ele se virasse, ele conseguia ver o corpo dela prensado na porta, porque era aquelas portas que tinham um vidro no meio. As pessoas que estavam fora, eles conseguiam ver meio que embaçado quem estava dentro. Mas conseguia ver bastante, muito bem o corpo dela. Prensado, sabe? Conseguia ver muito bem, inclusive. E depois desse choque que todos tivemos, né? Eu acredito que todos tivemos. O Prota, ele mudou da água pro vinho, gente. A Alice, ele tava tentando combater a depressão, ali foi ladeira abaixo. Literalmente, ele atravessava a rua sem ter medo de ser atropelado. Ele acordava com desejo de nem ter acordado. Eu não sei como explicar isso. Ele acordou, mas com vontade de continuar dormindo para sempre. Ele começava a se perguntar do porquê ele estava no trabalho, do porquê ele continua no trabalho. E ele começou a ver, tipo, existem empresas melhores. Se eu for demitido, vou colocar muita carga em cima de outra pessoa, porque se ele pedir demissão, o trabalho dele vai passar para outra pessoa, e outra pessoa vai ter uma carga a mais, porque eles não vão contratar um temporário, nem um estagiário, para suprir a carga, para ir contratar outra pessoa, não. Eles vão literalmente passar o trabalho para outra pessoa e aí contratar um novo, se vão contratar um novo, né? E nisso, literalmente ele se tornou uma pessoa infeliz com a situação em que se encontra, porque quem não? Mas ele não tomava nenhuma atitude para mudar isso. E literalmente ele ficava desejando que 1001 coisas aconteçam para não dar a opção dele ir pro trabalho. Por exemplo, um meteoro bem que podia cair, situação X, situação Y poderia acontecer aqui na empresa, porque assim não teria que ir para a empresa no dia seguinte. E nisso se iniciou o terceiro ano, terminou o segundo e se iniciou o terceiro. E, gente, o ambiente só piorava. O Kosugi só ficava mais rigoroso ainda. Às vezes que o chefe precisava de ajuda da favorita só aumentava. O Prota chegou ao ponto dele não se jogar na frente do metrô porque tinha uma portinha de segurança ali. Eu até achei bastante viável, sabe? Tipo, era uma portinha que se abria apenas quando a porta do metrô abria. Literalmente a porta do metrô abria, poucos segundos depois a portinha abria. E o Prota literalmente não se jogou na frente do metrô por conta que tinha aquela portinha, sendo que aquela é a desculpa. Porque se ele quisesse mesmo, ele podia se jogar. Mas, gente, eu parei pra pensar um pouquinho. Ele ficou 2 anos e meio tendo o exercício mais severo da vida dele, da casa do trabalho para casa, e isso ele fazia o quê? 3 vezes no mês, se ele tivesse sorte, 3 ou 4, sei lá. E ele tava literalmente desnutrido, ele tava parecendo aquele bichinho branco lá do Todo Mundo em Pânico 3. Ele tá muito, não tava bem não, viu? Literalmente nesse momento do anime, o anime tava só preto e cinza, não tinha nem o branco, era preto e cinza. Preto e cinza, apenas. E, tipo, nesse momento o Prota, ele foi pra casa. Ele pegou o metrô, ele foi pra casa, ele acordou. E literalmente, gente, do nada, ele acordou. Tinha lá uma continha do estacionamento da bike que ele não pagou. Ele foi até o síndico falar sobre o síndico do porquê não tinha pagado, sabe? Dar satisfação lá. E nessa que ele foi dar satisfação, o síndico tinha virado zumbi.
Simplesmente a causa, não sei. O porquê, não sei. Passa na TV, provavelmente. Mas o Prota ia ter tempo de assistir TV, gente. Ele não ia, né? E, véi, o zumbi corre muito. Eu fiquei surpreso, o zumbi corre pra caramba. E, tipo, o Prota, ele começou a correr do zumbi do síndico. Quando foi ver, vários zumbis pela vizinhança tava perseguindo ele. E, véi, foi uma perseguição. Assim, foi uma perseguição muito, muito incrível, sabe? Eu tava maravilhada até eu parar pra pensar que não faz muito sentido uma pessoa que passou praticamente quase 3 anos, porque quando se iniciou o terceiro, iniciou também o apocalipse zumbi, então quase 3 anos de uma empresa, que literalmente ele ficou com a bunda no escritório, ele chegava da casa pro trabalho, do trabalho para casa, se ele tivesse sorte de ir para casa, para uma pessoa dessa correr pra caramba, não cola, não faz sentido. Eu sei que é anime, eu sei que é ficção, mas gente, pelo amor de Deus, qualquer pessoa, depois dos 2 minutos correndo daquela velocidade, naquele pique que o Praça estava correndo, iria desmaiar em 2 minutos, e não menos, sabe? E tipo, ele ainda estava preocupado de ir pro trabalho. Ele não tinha se ligado que aquelas 1001 coisas que ele estava desejando lá no início que acontecesse para ele não ter que ir pro trabalho, uma delas finalmente aconteceu. Literalmente, bem que podia ter um apocalipse zumbi pra não ter que ir trabalhar. Gente, quem nunca teve esse desejo? Ele teve e realizou. Gente, porra! E quando ele se tocou, ele foi se tocar disso quando o avião literalmente caiu na frente dele. O avião literalmente desceu com a asa queimando, não sei como, e explodiu. E ele ficou tipo, porra! Eu não vou ir pro trabalho, véi. Eu não vou ir pro trabalho. Eu não vou precisar ir pro trabalho. Véi, as cores de preto e cinza fica colorido. O povo tirou aquele filtro cinza e colocou colorido, colocou normal. E nisso ele começa a se perguntar o que fazer, sabe? O que eu gostaria de fazer? E agora? Eu nunca tive tanto tempo livre na vida. O que eu vou fazer? E nisso ele passa na farmácia, compra um bloco de notas, compra um piloto e escreve 100 coisas pra fazer antes de virar um morto-vivo. E assim termina o primeiro episódio, gente. Eu amei. Eu amei. Eu quero ver os próximos. Eu quero ver o andamento dos próximos agora. Eu realmente gostei.